Glória a Jesus, sejam bem-vindos, vocês queridos que assistem ao vivo pelo Instagram e você que vai assistir depois pelo IGTV, vocês que estão comigo aqui pelo Facebook. Eu comecei um pouquinho antes no Face, estava aqui estudando a palavra, preparando uma mensagem, lendo o texto aqui para me edificar e meditando nas Escrituras, e me veio no coração o desejo de compartilhar algo de Deus com vocês. Amanhã, aqui na nossa igreja, na igreja que a gente serve, é culto de Santa Ceia, primeiro domingo do mês. Sempre no primeiro domingo do mês a gente tem a Santa Ceia aqui na nossa igreja. E eu quero pensar com vocês um pouco a respeito da Santa Ceia do Senhor. Muitos de nós participamos da Santa Ceia sem entender de fato o seu propósito, sem entender de fato o que significa essa celebração, sem compreender a dimensão da ação de participar da Santa Ceia. Por isso eu quero pensar com vocês hoje sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 23. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11 e versículo 23. Antes de começar a tratar desse texto aqui, falar dessa palavra que está no meu coração, eu estava estudando um outro texto agora, ainda há pouco, fazendo algumas anotações, pesquisando um pouquinho, a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e tal, e eu percebi o quanto que essa palavra aqui, que eu quero compartilhar com vocês, o quanto que um estudo da palavra de Jesus pode ser transformador, edificante. Então eu resolvi abrir essa live para compartilhar o que eu estava lendo, estudando e o que Jesus estava me falando ao coração enquanto eu estudava. Não avisei que teria live, não anunciei. Na real, o meu propósito é abrir essa live aqui alguns minutos para compartilhar essa mensagem de Jesus. Então, deixa eu só fazer esse pedido para vocês antes de começar a falar. Sempre que a gente está aqui na live, é importante o coraçãozinho, o like, o compartilhamento. Isso leva a mensagem mais longe, para mais gente, faz alcançar mais vidas e mais pessoas são edificadas. Aqui no Instagram, se você gosta do conteúdo, você pode abençoar a gente com selos. Os selos são presentes que vocês que participam da live, que assistem, podem mandar para a gente, e isso nos ajuda pra caramba. Então, se quiser me ajudar, me abençoar com os selos, eu agradeço também, tá bom? Vamos lá para a palavra? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque o que eu recebi do Senhor foi o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30, 1 Coríntios 11 e 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei, ou as ordenarei quando for ter
convosco. Mas eu quero trabalhar, eu li um contexto um pouco mais amplo, mas eu quero trabalhar com vocês do verso 23 até o verso 30. Vamos fazer uma exegese aqui desse texto, vamos compartilhar essa passagem aqui com vocês. Deixa eu só agradecer a Marcela Ensina, obrigado querida, pelo selo que você compartilhou comigo aqui no Instagram, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, Marcela. Queridos, sobre a Santa Ceia, Paulo começa, eu vou fazer aqui versículo por versículo, tá bom? Para ficar bem claro, bem fácil de entender sobre o que é, do que se trata, qual o sentido, qual o propósito da celebração da Santa Ceia e como a gente deve fazer isso. Paulo começa dizendo, o que recebi do Senhor, versículo 23, é o que também vos ensinei. O que eu aprendo com Paulo é, eu não posso compartilhar com os outros aquilo que eu previamente não tenho. Eu não posso dar sem antes receber. Eu não posso partilhar daquilo que eu não tenho para compartilhar. O que Paulo me ensina com essa primeira frase é isso. Antes de oferecer para os outros, eu preciso buscar de Deus para mim. Antes de estar de pé ensinando os outros no altar diante da igreja, eu preciso me alimentar da palavra, me instruir da palavra, ser ensinado e receber do Senhor, que é a fonte. Ou seja, eu não posso dar do que eu não tenho, eu não posso compartilhar de algo que eu não possuo. Eu não posso chegar aqui e dizer, gente, eu vou dar dinheiro de graça para todo mundo. Quem quiser, manda o Pix que eu vou mandar grana para a galera. Se eu não tenho dinheiro para fazer isso, vai ser uma promessa falsa. Eu vou prometer algo que eu não tenho capacidade de cumprir. O que Paulo me ensina através dessa palavra em 1 Coríntios 11, 23 é, eu só posso dar o que eu possuo, eu só posso oferecer o que antes eu recebi. O que ele diz é, eu recebi do Senhor, por isso vos ensinei. Eu recebi do Senhor, por isso tenho para oferecer para vocês. Eu paro aqui para falar isso principalmente para você que é pregador ou pregadora, ou que tem a aspiração de ser um líder, um servo, uma serva de Jesus, que auxilie no ministério, que ajude outras pessoas. Você precisa ter do Senhor antes de querer compartilhar com alguém. Altares ocupados por pessoas vazias de Deus são altares que não produzem transformação de vida. Púlpitos ocupados por cantores e pregadores que não são cheios de Deus, que não têm palavra de Deus, que não têm vida com Deus ou comunhão com o céu, são púlpitos que não produzem transformação. O que muda vidas, o que transforma as pessoas, não é simplesmente uma mensagem bonita ou bem preparada, uma mensagem bacana, com palavras bacanas, uma voz bonita, um instrumento bem tocado. O que transforma vidas é o poder da palavra que há naquele que a compartilha. Ou seja, eu só posso viver milagres, eu só posso compartilhar a bênção de Deus, eu só posso compartilhar a unção de Deus se eu tenho unção de Deus na minha vida. Lembra da passagem de Eliseu com aquela mulher que não tinha como pagar sua dívida? E ele diz, derrama o azeite sobre os vasos vazios. Como eu posso encher vasos vazios se o meu vaso também estiver vazio? Deus multiplica a partir do que eu tenho, Deus trabalha a partir do que eu produzo. Ou seja, o que eu recebo de Deus eu compartilho com você. O que eu estou compartilhando aqui nessa live, nessa mensagem, é o que Jesus me deu. Outra verdade que eu aprendo aqui, o que recebi do Senhor, a fonte da qual Paulo bebia, a fonte do conhecimento, a fonte da instrução, a fonte da sabedoria, a fonte do poder do ministério de Paulo, era o Senhor. Qual é a nossa fonte? Quais são as nossas bases? De onde vem a nossa inspiração? Aonde você pesquisa a sua mensagem para pregar? De onde você tira a inspiração para compartilhar a palavra com outras pessoas? Sabe o que Deus está dizendo para nós? A nossa fonte, a nossa inspiração, a nossa base precisa ser o Senhor. Se a palavra vem do Senhor, eu vou ouvir porque é do céu. Se a palavra vem do Senhor, vai ser transformadora.
Se a palavra é do Senhor, ela vai produzir vida, renovo, bênção, vitória, saúde, transformação. Quando a palavra é do homem, a palavra cai por terra e volta vazia. Mas quando a palavra é do Senhor, ela produz o seu efeito, ela alcança o seu propósito. Passarão os céus e a terra, mas jamais as palavras do Senhor vão cair por terra. A palavra vem do Senhor. O que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Eu paro aqui para falar um pouco sobre inspiração. Muitos dos nossos cantores, muitos dos nossos pregadores têm se inspirado em tantas coisas aleatórias, estranhas à palavra, para poder usar o altar e compartilhar algo com as pessoas. Quando eu vou pregar a palavra, quando eu vou cantar, quando eu vou servir na igreja, em qualquer lugar, em qualquer ambiente onde eu fui chamado para servir, eu preciso ser bênção, eu preciso compartilhar algo que venha do Senhor. Cantores se inspirando em músicas mundanas para adorar um Deus santo, isso não funciona para Deus, isso é mistura. Mensagens sendo baseadas em uma teologia deturpada, pregações baseadas em axiologia. Sabe o que é axiologia? É aquele cara que abre a Bíblia e diz: eu acho que isso significa exatamente isso que eu penso. Eu acho que essa palavra é dessa... Não, a Bíblia não fala o que eu acho. Ela é a revelação de Deus para a nossa vida, é a direção de Deus para o nosso coração. O que eu acho não importa, o que eu penso não é relevante, é o que Deus diz a meu respeito que importa. É o que a palavra de Deus me ensina que realmente vai transformar, vai mudar as vidas. Cantores se baseando nos ritmos do mundo, nas letras mundanas, pegando uma melodia igualzinha à melodia, a música igualzinha à música que está bombando lá no mundão, na balada, e colocando uma letra gospel para fazer sucesso no meio cristão. Isso não faz sentido. Uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Sabe o que Paulo me ensina falando sobre a Santa Ceia no verso 23? O que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. O ensino que cura, o ensino que é fidedigno, o ensino que transforma vidas é aquele que vem do Senhor, é a palavra santa de Deus, é a mensagem que vem sem mácula, é a adoração que vem inspirada no céu, é o louvor que nasce no coração de Deus e é entregue em um momento de oração, é ministrado, é compartilhado, é comunicado ao coração do adorador e ele escreve e compõe uma canção inspirada por Deus, baseada nas Escrituras. O que recebi do Senhor? Qual é a fonte que tem nos inspirado? Qual é a base das nossas inspirações? A base da instrução e da inspiração do apóstolo Paulo era o Senhor. A fonte inspiradora do apóstolo Paulo, o Senhor. Porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Agora ele começa a narrar os fatos correlacionados à última ceia, a Santa Ceia que Jesus celebra antes de ir para a cruz do Calvário. Olha o que ele diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Eu preciso falar um pouquinho sobre essa noite. Jesus foi traído em uma quinta-feira à noite. A última Santa Ceia foi celebrada em uma quinta-feira à noite. Uma quinta-feira que antecede a sexta-feira da Paixão. Uma quinta-feira que antecede a sexta-feira da Via Dolorosa, dos cravos, dos espinhos, da cruz. Uma quinta-feira que antecede o Calvário, o martírio, a entrega de Jesus pelos nossos pecados. Então vamos entender essa quinta-feira. Jesus reúne os discípulos e vai participar de uma Santa Ceia. Ele vai celebrar um momento de comunhão com os 12. E eu lembro você que no meio dos 12 tem Pedro, tem Paulo, tem Filipe, tem André, tem Tomé, tem Judas, tem Tiago. No meio dos 12 tem aquele que vai trair Jesus. E o relato da Santa Ceia mostra que Jesus coloca a mão no bocado de pão e junto dele, quem o faz é o traidor. É muito provável que perto de você
existam pessoas que te amem, existam pessoas que gostem de você de verdade, existem pessoas que te acompanham porque querem ver o teu bem, existem pessoas que te seguem porque amam a sua vida, amam o que Jesus faz através de você, mas não se iluda, sempre vão existir Judas ao nosso redor, sempre vão existir pessoas falsas ao nosso redor. Se até no meio de 12 que Jesus escolheu, é forte isso que eu estou falando, mas é Bíblia, é palavra, é Deus vacinando alguém que está aqui ouvindo essa mensagem. Se está sendo edificante, se Deus está falando com você, se está sendo bênção até aqui, compartilha, dá um coraçãozinho, manda um selo, manda essa live para mais gente, para que mais pessoas sejam edificadas. Ou seja, sempre vão existir pessoas falsas. Sempre vai ter gente que pela frente é uma coisa, mas pelas costas é outra. Na noite em que foi traído, Judas trai na noite. Porque o traidor é amigo de dia, mas é falso. Ele é discípulo de dia, mas trai de noite. É amigo de dia, mas vem de Jesus de noite. Eu vou falar umas verdades aqui. Se você puder ouvir, ouça. Se você sente Deus aí, dá glória a Deus, dá um aleluia, concorda ou discorda, fica à vontade, mas eu preciso compartilhar isso que está no meu coração sobre a Santa Ceia. O traidor precisa da calada da noite para ser quem ele é. O traidor, ele vive uma máscara, uma capa de discípulo durante o dia. Ele é amigo durante o dia, ele abraça pela frente, ele se assenta na mesma mesa, come do mesmo pão. Às vezes o traidor te dá até a paz do Senhor. Às vezes o traidor vai no mesmo culto que você. Às vezes o traidor tem até uma carteira de membro de crente, mas é um Judas. É falso, é hipócrita, é mentiroso, porque o traidor, a pessoa que usa do engano, da mentira, que vive no engodo, ele precisa da escuridão da noite para trair. Ele precisa da escuridão da noite para revelar quem ele é. Porque de dia ele é alguém muito diferente de quem ele se revela à noite. Na noite em que foi traído, Judas não trai de dia, Judas trai de noite. Judas não vende de dia, ele vende de noite. Por quê? Porque a escuridão protege o traidor, a escuridão mascara quem ele é, a escuridão faz com que os outros não percebam quem ele é, mas Jesus não se engana com ninguém. Jesus conhece quem é quem, Jesus sabe quem é joio, Jesus sabe quem é trigo, Jesus sabe quem é fiel, Jesus sabe quem não é. Jesus sabe quem é discípulo de verdade e quem é falso, quem é traidor, quem é mentiroso. Tanto que na hora que os dois colocam a mão no prato do pão, Jesus diz: aquele que está com a mão no prato do pão junto comigo vai me trair. Porque Jesus conhece a essência, Jesus não conhece só o teu lado de fora, Jesus não te julga só pela tua aparência, Jesus não olha só para a tua roupa, para o teu cabelo, para a roupa que você usa, para o carro que você anda, para a casa onde você mora. Jesus conhece aqui, ó. Jesus conhece teu coração, tua essência. Judas está durante o dia sendo discípulo e amigo, mas durante a noite é falso e traidor, vai vender Jesus na calada da noite, trair seu amigo. E como que essa traição se revela? Com o beijo da traição, o beijo da falsidade. Eu acho que isso é algo muito doloroso para quem vive. Só quem já foi traído, só quem já foi passado para trás, só quem já passou por isso com um amigo, com uma esposa, um marido, com uma pessoa próxima, é que pode dizer o quanto que dói. Ele revela a sua traição na calada da noite com um beijo de falsidade, um beijo de hipocrisia, um beijo mentiroso. E olha o que o texto diz: na noite em que foi traído. Nós já estamos juntos aqui há uns 20 e poucos minutos e a gente não saiu aqui do segundo versículo que a gente está trabalhando. Na noite em que foi traído. Essa quinta-feira à noite da traição, a quinta-feira à noite da decepção, a quinta-feira à noite da mentira sendo revelada, do beijo da traição, essa quinta-feira é dolorosa. Gente, vamos combinar.
Quantas quintas-feiras a gente já viveu na nossa vida? A quinta-feira à noite, na noite em que foi traído, quantas noites dolorosas a gente passa na nossa vida com Deus? Quantas quintas-feiras à noite dessas a gente já passou chorando, pensando que não tinha mais solução, pensando que todos tinham nos abandonado, sentindo dor, sentindo a traição, sentindo culpa, sentindo a ausência dos amigos, a ausência de alguém verdadeiro do nosso lado. A quinta-feira à noite é a representação do sofrimento na vida cristã. É a quinta da traição. O evangelho é assim, a vida com Deus é assim. Ser crente não é ter uma vida perfeita, sem luta, sem dor, sem sofrimento. É exatamente o contrário. Nós cristãos choramos, assim como sorrimos. Sofremos, assim como nos alegramos. Passamos por crises, por lutas. E o evangelho tem uma quinta-feira à noite de traição. Na vida nós vamos nos decepcionar com pessoas. Fato. Ponto. É assim que vai ser. O que Jesus está nos ensinando com a sua vida nessa quinta-feira nessa quinta-feira à noite que ele foi traído, o que ele nos ensina vocês vão se decepcionar com as pessoas. Vocês vão confiar em pessoas que vão passar vocês para trás, que vão trair vocês, que vão mentir para vocês, que vão prometer uma coisa de dia e vão fazer outra coisa de noite. A vida cristã passa pela noite da quinta-feira da traição. A vida cristã passa pela sexta-feira da paixão. Sabe o que é a sexta-feira? É a sexta-feira do julgamento, da via dolorosa, dos espinhos, do escárnio, da cruz. A vida cristã tem cruz, tem dificuldade, tem um caminho difícil para seguir. Essa é a nossa caminhada aqui na terra. No mundo tereis aflições, foi o que Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições, foi a mensagem que Jesus deixou para a gente. O evangelho também passa por uma sexta-feira de lágrimas, por uma sexta-feira de lutas, por uma sexta-feira dolorosa. Esse é o evangelho. E depois tem o sábado do silêncio, o sábado de Jesus no sepulcro, o sábado de Jesus morto, depois de ser crucificado pelos nossos pecados, o sábado do silêncio, o sábado em que os discípulos se escondem. O sábado representa aquele momento da nossa vida em que a gente ora e o céu está de bronze, em que a gente vai no culto e diz, Deus, fala comigo. Parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. O sábado representa aquela fase da sua vida que você diz, meu Deus, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não explica o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E tudo que você tem é o silêncio do sábado. Mas o evangelho de Jesus também tem um domingo de manhã, quando as mulheres vão ao sepulcro com o propósito de ungir o corpo de Jesus, só que quando chegam lá, o sepulcro está vazio, a porta está removida, e tem alguém respondendo, por que vocês procuram um vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O evangelho que tem a quinta-feira da traição, que tem a sexta-feira da paixão, que tem o sábado do silêncio, também tem o domingo da vitória, o domingo da resposta, o domingo da ressurreição, o domingo da esperança, o domingo da vida restaurada. Sabe o que Deus está dizendo? Na nossa caminhada vai ter traição, vai ter decepção, vai ter cruz para carregar, vai ter luta, dificuldade, crise, problema, vai ter às vezes o silêncio de Deus, mas não vai faltar vitória, livramento, bênção, resposta, não vão faltar testemunhos. O que Jesus está dizendo para você na vida cristã tem lutas, mas também tem vitórias. Tem uma quinta-feira à noite sombria, dolorosa, mas tem um domingo de manhã que vai fazer tudo valer a pena. Bendito seja Deus. Vamos em frente, gente, para entender o propósito da ceia. Na noite em que foi traído, tomou o pão. Gente, eu acho isso formidável, porque o que você faria diante de uma traição? O que você faria diante da injustiça? Como você reagiria? Se você está sendo abençoado, dá glória a Deus, dá um coraçãozinho, compartilha um selo, ajuda a gente aí a chegar em mais vidas. O que você faria se você fosse traído? Qual seria a sua resposta diante de uma traição? Qual seria a sua resposta sendo que você estivesse sendo injustiçado? Ah, pastor, eu ia brigar, eu ia bater boca,
eu ia xingar, eu ia fechar a mão e resolver na trocação. Eu ia resolver com o punho fechado, eu ia dar meu jeito, eu vou brigar, eu vou... Sabe como é que Jesus reage à traição? Sabe como Jesus reage diante da quinta-feira da traição de Judas? Na noite em que foi traído, tomou o pão. O pão é a representação da palavra. O pão também é a simbologia do próprio corpo de Cristo. Mas sendo o corpo, sendo a palavra, a interpretação aqui, fazendo a exegese desse texto, vai ser salva assim. O pessoal está pedindo para salvar a live, eu vou deixar salva no IGTV e no Facebook. A interpretação de pão é palavra. Sabe como que a gente se defende? Sabe como que a gente vence as lutas da vida? Sabe como que a gente suporta as tentações? Sabe como que a gente vence as provações, as lutas, as falsidades, as mentiras, as calúnias, as pedradas? Sabe como? Com o pão, com a palavra. O que Jesus está nos ensinando é, ele é traído e pega o pão nas mãos. Ele é traído e reage se envolvendo com a palavra. Quanto mais você lê a palavra, se alimenta da palavra, ouve a palavra, vive a palavra, lê a palavra, mais Jesus te dá graça para vencer as suas tentações. Mais Jesus te dá graça para vencer as decepções que as pessoas te causaram. Mais Jesus te dá força mental, saúde emocional, inteligência emocional para vencer as decepções, as frustrações, as injustiças, as pedradas, as mentiras, as traições, as decepções da vida. Tudo isso você vence usando a palavra. Sabe como Jesus venceu a tentação no deserto? Como ele venceu Satanás? Pelo poder da palavra. Sabe como você vai vencer as suas lutas? Pelo poder da palavra. Sabe como você vai vencer as frustrações, as mentiras que falam a teu respeito? Sabe como você vai lidar com os seus problemas? Através da instrução poderosa da palavra. A palavra de Deus é a resposta para as nossas frustrações. Tomou o pão e tendo, isso aqui é extraordinário. Gente, se até aqui você não pegou tudo que eu falei, anota isso. Guarda isso no teu coração. E tendo dado graças. Você seria capaz de agradecer, mesmo diante da noite em que você foi traído, vai ser levado preso para um julgamento falso, vai receber uma coroa de espinhos, vai ser chicoteado, vai caminhar pela via dolorosa carregando uma cruz que não é sua e vai morrer por pecados que você não cometeu. Você teria condições, você teria capacidade de dar graças diante de tudo isso que está prestes a acontecer. Aqui eu aprendo o que Jesus ensina na sua palavra, dizendo: em tudo dai graças. Porque dar graças quando tudo vai bem é fácil. Não há nada misterioso e extraordinário nisso. Dar graças quando você tem grana, dar graças quando você tem saúde, dar graças quando você tem vários amigos, dar graças quando está todo mundo te aplaudindo, dar graças quando você está na melhor fase da sua vida, quando você comprou uma casa legal, quando você está dirigindo um carro top, quando você tem um emprego legal, quando você está nadando na onda da vitória. Maravilha. Agora a nossa fé é provada, o nosso caráter é provado, a nossa fidelidade é provada nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, nos momentos de perda, nos momentos de crise, nos momentos de escassez. É aí que Jesus vê o nosso caráter. É aí que Jesus... Olha quanto isso é poderoso. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Quando você conseguir agradecer a Deus por tudo e em tudo, você vai acessar um outro nível da sua vida espiritual. Porque a expressão em tudo dai graças não se trata de alguém que chutou a porta
com o dedo mindinho do pé e está morrendo de dor. Ai, Jesus, obrigado, glória a Deus. Não, não é essa a ideia. A expressão de que você perdeu o emprego, de que você faliu, quebrou, está sem grana para pagar as contas. Ai, Jesus, que maravilha, que bom, que ótimo. Não é bom. Não é ótimo. É bom sentir dor? É horrível. É bom ficar sem grana? É horrível. É bom perder o emprego? É péssimo. Problema familiar? É horrível. É difícil, é doloroso. Então, qual é o sentido de dar graças em todas as coisas? O sentido é, não tá legal, não tá bom, não é o que eu queria, mas Senhor, eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida mesmo no meio da minha crise. Isso é dar graça no meio da crise. Isso é agradecer no meio da dificuldade. Não é dizer, obrigado, porque o carro bateu e quase morremos. Não. É, Senhor, obrigado, porque eu poderia ter morrido, mas não morri. Aleluia. Não é olhar para o emprego que você acabou de ser demitido e dizer, ô Senhor, que bom, perdi o emprego, agora não posso pagar minhas contas, não posso comprar comida, não posso me sustentar, obrigado. Não é irônico. Não é falsidade, porque agradecer desse jeito é falsidade, é ironia. O que é agradecer diante de um emprego que você perdeu? Senhor, obrigado. Porque se o Senhor permitiu que essa porta se fechasse, é porque o Senhor vai ter uma porta melhor para abrir para mim, lá na frente. Que hoje eu não consigo ver, mas o Senhor consegue. Sabe o que é em tudo dai graças? Em tudo dai graças é conseguir enxergar a lição que Jesus quer que você aprenda diante da dificuldade. É enxergar o ponto positivo na crise que você enfrenta. É enxergar qual é a lição que você está aprendendo na hora da dificuldade. Ele está sendo traído, ele está na noite que antecede o Calvário, mas ele está dizendo, obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão. Obrigado porque nem todo mundo que está ao meu redor é Judas. Aleluia. Aqui tem João, que vai ficar comigo até o fim e que vai estar lá na cruz do meu lado enquanto eu estiver crucificado. Aqui tem um Pedro que vai me negar, mas lá na frente vai ser tratado e vai virar um grande ganhador de almas e um dos líderes da igreja primitiva. Aqui tem um Filipe que vai ser um grande evangelista. Aqui tem um André, aqui tem um Tomé que vai ter dificuldades para crer no início, mas daqui a pouco ele vai ser muito útil na minha obra. Aprenda a enxergar os pontos positivos até nas suas maiores crises. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O partir do pão é a representação do corpo que será moído. Essa Santa Ceia é uma grande simbologia do que seria revelado na cruz do Calvário, do que Jesus ia fazer por nós. E aí Jesus, em seguida, ele faz essa símile, essa comparação, essa analogia do pão com o corpo, do cálice com o seu sangue. Até hoje existe essa mitologia judaica, essa mitologia secular, falando sobre o Santo Graal, que seria o cálice que Jesus bebeu na última ceia. Não é? Agora, não se trata de um copo místico, de um cálice místico, não se trata de um pão místico, ou de um vinho sobre-humano. Se trata aqui de uma analogia baseada em um princípio, em um exercício de memória. Porque Jesus diz, esse pão é o símbolo do meu corpo. Então deixa eu desconstruir aqui uma ideia errônea que alguns líderes ou pregadores ensinaram para algumas pessoas. Quando você participa da Santa Ceia, aquele pão não vira o corpo de Jesus. A gente não está comendo o corpo de Jesus. A gente está participando de um exercício de memória. A gente está trazendo a lembrança. É uma comparação. Quando você bebe o cálice, você não está tomando o sangue de Jesus. Não. Quando o pastor, quando os irmãos levantam o pão, você que participa da Santa Ceia na sua igreja, vai visualizar essa cena. O pastor pega o pão nas mãos e levanta e faz uma oração consagrando aquele pão
para a celebração da Santa Ceia. O que seria a atitude da consagração? Semelhante à atitude de quando os pais trazem um filho para apresentar na igreja e o pastor pega a criancinha. Você já viu isso? Eu fui apresentado no templo, eu vivi isso, eu nasci no lar cristão, e você que é pai, que é mãe, que já apresentou a sua criança na igreja sabe que é assim. E o pastor levanta o bebezinho e consagra. O que significa isso? A partir daquela oração, aquela criança, ela está com o sagrado, ou seja, Deus toma aquela criança para si, Deus toma o cuidado daquela criança. Aplicando esse mesmo princípio sobre a celebração da ceia, o pastor levanta o pão e consagra, ou seja, aquele pão, a partir desse momento da oração, da consagração, ele recebe uma simbologia, ele recebe um significado, ele recebe uma memória. Ele não vira, ele não sofre uma metamorfose, ele não sofre uma mutação no seu DNA, nas suas proteínas, nos seus carboidratos, não. Ele recebe uma simbologia, ele é investido de um significado com o sagrado, ou seja, ele é consagrado, oferecido, entregue a Deus, e nesse momento da oração e consagração, ele recebe o significado do corpo, a memória do corpo, a lembrança do corpo. Da mesma maneira o cálice. A gente não é vampiro para tomar sangue, né? Então, o cálice não vira sangue. É só você provar e perceber que tem gosto de uva. Por quê? É o suco de uva, é o vinho, é o mosto que você está tomando. Ele não vira o corpo, ele não vira o sangue, não se transforma. Ele ganha uma memória, ele ganha um significado, uma simbologia. Aleluia. E o corpo é representado, é simbolizado pelo pão. O cálice representa então o sangue de Jesus derramado na cruz. E aí Jesus diz: todas as vezes que vocês comerem e beberem na celebração da Santa Ceia, façam isso, guarda essa frase que eu vou dizer, em memória de. No original do grego, essa frase é transliterada por um termo que se chama anamnesis. Eu vou repetir, anamnesis é o termo grego que sugere o significado, a interpretação dessa frase, em memória de. Anamnese significa trazendo a lembrança, fazendo um exercício de memória, acessando as memórias profundas, trazendo a recordação, fazendo lembrar. O que Jesus está dizendo é, a Santa Ceia não é um mero ato religioso, não é uma simbologia, não é simplesmente um rito praticado na igreja. Muitos cristãos participam da ceia como se estivessem num fast food comendo um hambúrguer e tomando uma coca. Muito crente participa da ceia como se estivesse simplesmente em uma reunião religiosa, em um clube social, como se estivesse fazendo qualquer coisa, comendo um pedacinho de pão e tomando um pouquinho de suco de uva. Não é só um ritual, não é só uma simbologia, não é só um costume cristão. A Santa Ceia é um mandamento bíblico. A Santa Ceia tem um significado. A Santa Ceia só é Santa Ceia se você participa dela, trazendo a memória, fazendo a anamnesis, trazendo a lembrança, o sacrifício de Jesus. Olha aqui para mim, você nunca mais vai participar da Santa Ceia do mesmo jeito depois dessa live, depois dessa mensagem. Porque aquele cálice tem um significado. Aquele pão tem um significado. E quando você pegar nas mãos, traga à memória o sofrimento de Jesus, a crucificação, o Calvário, a quinta-feira da traição, a sexta-feira da paixão, os cravos, os espinhos, a via dolorosa, o sangue derramado, a cruz pesada, aleluia. Há um significado em tudo isso, em memória de mim. Trazendo a memória, a anamnesis. Participar da Santa Ceia sem fazer anamnesis é simplesmente participar de um rito.
é simplesmente participar de uma simbologia sem sentido. Mas quando você traz à memória, a Santa Ceia ganha vida dentro de você, porque você está lembrando do que Cristo fez. E o que ele fez, pastor? Ele morreu no nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço da nossa culpa, ele rasgou a cédula devedora, ele nos libertou do jugo do pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou e nos deu vida. É isso que a Santa Ceia significa. É isso que significa a anamnesis, a memória, a lembrança, a simbologia, o significado da Santa Ceia. Aleluia. Vamos em frente. Eu não quero me alongar muito, gente. Me empolguei aqui e senão a gente vai muito longe. A Santa Ceia precisa ser celebrada trazendo a memória. Anota isso, anamnesis, trazendo a memória, o exercício de lembrança. Glória a Deus. Por isso, todas as vezes que participais do pão e do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Santa Ceia, ela tem dois propósitos primordiais. A participação, a celebração. Está sendo bênção para vocês, gente? Me dá um feedback, né? Dá nem que seja um emoji, um coraçãozinho, um selo, um aleluia, um glória a Deus, dá um feedback aí para que eu possa perceber que vocês estão entendendo, recebendo e que está sendo bênção aí para vocês. Então existem dois grandes propósitos na celebração da Santa Ceia. Primeiro deles, trazer à memória, a anamnesis, do sacrifício substitutivo de Cristo, do perdão, da regeneração, da justificação promovida em Jesus no Calvário. A Santa Ceia, primeiro, tem o propósito da anamnese, da lembrança, do exercício de memória, do sacrifício de Jesus na cruz. Primeiro propósito, trazer à memória o que Jesus fez, a obra redentora do Calvário. E segundo grande propósito da Santa Ceia, até que ele venha. Se você não der glória com essa, eu vou aí. Ah, pastor, você não pode vir aqui. Realmente não dá. Aleluia. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Até que ele venha. Esse é o segundo grande motivo. A Santa Ceia aponta profeticamente para a promessa do retorno de Jesus, para o retorno do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. A promessa do arrebatamento é pontuada no celebrar, participar da Santa Ceia. Todas as vezes que vocês participam da Santa Ceia, vocês estão relembrando o que Jesus fez e trazendo à memória a promessa do arrebatamento. Jesus está às portas para buscar a sua igreja e nós cristãos ainda cremos, ainda almejamos, ainda aguardamos, ainda pregamos sobre a vinda de Jesus. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. O que eu sei é que hoje, agora, a nossa salvação, a nossa redenção, o arrebatamento da igreja está mais próximo do que no princípio da nossa fé quando cremos no Evangelho. E eu creio que você e eu já estamos fazendo a oração do Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós lembramos desses dois sentidos, o sacrifício de Jesus e o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Aleluia. Agora, vamos para uma parte um pouco mais pesada? Posso seguir? Vocês aguentam? Vamos lá? Então vamos, gente. Essa parte aqui é um pouco mais doutrinária, no sentido de ensinamento também, mas no sentido mais confrontador da Santa Ceia. Vamos para o cajado agora. Vamos para a parte pesada aqui do negócio. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que a palavra, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos coríntios é que aquele que participa da Santa Ceia indignamente é como que se fosse um daqueles da multidão gritando e dizendo: crucifica-o, crucifica. Olha como isso é pesado, gente.
Participar da Santa Ceia indignamente é semelhante ao povo que consentiu com a crucificação de Jesus. Isso é muito pesado, é muito forte. É muito forte. É culpado do corpo e do sangue, ou seja, é como se você condenasse Jesus à morte outra vez, quando você participa da ceia indignamente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu cresci na igreja, e quando chegava perto da semana da Santa Ceia, eu pensava assim, cara, eu preciso viver em santidade essa semana, eu não posso pecar essa semana, porque sábado tem Santa Ceia, domingo tem Santa Ceia. Eu, um jovem na igreja, um adolescente na igreja, domingo vai ter ceia. Então essa semana eu tenho que cuidar para não assistir nada que desagrade a Deus. Eu tenho que cuidar para não ouvir nada que entristeça o Espírito Santo, porque eu não posso participar indignamente. Quem aqui, seja sincero, quantos de vocês também pensavam ou pensam até desse jeito? Quantos? Eu pensava assim, vai ter ceia amanhã, eu não posso pecar hoje, eu não posso, porque amanhã eu tenho que ser digno. Quem pensava assim? Eu pensei assim muito tempo, na minha vida de crente, muito tempo. Alguns anos da minha caminhada com Deus eu pensei nisso. Eu não posso pecar essa semana, porque nessa semana tem ceia. Você sabia que essa ideia está errada? Aí, ó, o pessoal dizendo, muita gente pensava dessa maneira também. Você sabia que não é essa a ideia do texto? Você sabia que a questão de indigno de participar, muitos de nós pensamos assim, eu preciso estar santo, eu preciso merecer, eu preciso ser digno para participar. Mas agora, deixa eu tentar desconstruir essa ideia, para que você entenda qual o sentido etimológico do texto. Qual é o propósito do texto? Olha, a galera toda dizendo que já pensou dessa maneira também, vários irmãos. Eu pensava assim. Mas deixa eu perguntar para você, quem de nós é digno da graça de Deus? Me responda. Quem de nós merece? Quem de nós é bom? Quem de nós pode se santificar sozinho e chegar diante da Santa Ceia e dizer, eu mereço, eu posso, eu sou digno, eu vivi em santidade, eu não pequei de jeito nenhum esse mês, eu não pensei nada que possa me acusar, eu não ouvi nada, eu não falei nada. Irmãos, vamos ser sinceros, vamos deixar a hipocrisia religiosa de lado, vamos deixar a religiosidade de lado, aquela capa de santidade perfeita. Nenhum de nós é perfeito, ninguém aqui é santo, nenhum de nós é bom, nenhum de nós é digno, nenhum ser humano, o pastor, não, o líder, o cantor, o ministro de louvor, o pastor presidente, o papa, o bispo, o padre, o apóstolo, a freira, todo ser humano é pecador. Todos pecaram. Não é o que eu digo, é o que a palavra diz. Lembra do que eu falei no início? Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Nós, eu e você, somos pecadores, somos falhos. Quantas vezes a gente faz juras de santidade no domingo e peca na segunda? Porque a nossa natureza humana é pecadora. Então, como ser digno de participar da Santa Ceia? Qual é a lógica? Então nem vamos levar o pão, nem vamos levar cálice, nem gasta para comprar nada, porque ninguém é digno. Então não tem ceia. Mas olha o que diz o texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim... Gente, paro aqui. Se eu me olho no espelho, eu vejo uma espinha, eu vejo um cravo, eu vejo uma ruga, eu vejo uma imperfeição, eu vejo as minhas falhas quando eu me olho no espelho. A Bíblia, a palavra de Deus, é o espelho do cristão. Quando você olha para a palavra, você vê tudo que você está fazendo de errado. Não é o que alguém te disse, você não pode fazer isso, não pode ir lá, não pode usar isso, não pode fazer isso. Não, é o que a palavra ensina. E quando você olha para a palavra, você diz, meu Deus, eu estou todo errado.
Tem tanta coisa que é preciso melhorar em mim. Tem tanta coisa que eu preciso mudar aqui dentro. Tantas práticas, tantos pensamentos, tantas coisas que eu faço que Deus não agrada. A palavra de Deus é o nosso espelho. E quando eu olho para o espelho, eu me examino. E há um detalhe aqui. Eu me examino a mim mesmo. É muito fácil examinar o meu irmão, é muito fácil examinar a minha irmã, é muito fácil, é uma posição muito cômoda se posicionar como juiz, avaliando a vida dos outros, o comportamento dos outros, a santidade ou a ausência de santidade na vida dos outros. É fácil julgar, é fácil apontar, é fácil falar mal dos outros. Difícil é olhar para você e dizer: eu pequei, eu sou indigno, eu sou falho, eu sou pecador. Aí a parada é diferente, aí a conversa é mais dura. É fácil tentar tirar o cisco do olho dos outros, enquanto às vezes tem uma trave no meio do nosso olho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E agora a parte surpreendente do texto. E tome desse cálice. E coma desse pão. Se eu me examino a mim mesmo, o que eu vou perceber é que eu sou falho, imperfeito, pecador, indigno, não merecedor. Mas aí eu faço anamneses. Você está entendendo por que a gente precisa entender o que significa a Santa Ceia? É por isso que eu disse, você nunca mais vai participar da Santa Ceia do mesmo jeito depois dessa palavra. Nunca mais. Porque Jesus está ampliando o seu conhecimento, está trazendo luz sobre a sua vida espiritual. Aí quando eu olho para mim e digo, eu sou pecador, eu não mereço, eu sou falho, eu sou cheio de defeitos, eu sou indigno, não vou tomar. Mas aí eu faço anamneses. E eu me lembro do sacrifício de Jesus, do preço que ele pagou. Eu me lembro que todos os meus pecados foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu me lembro que Jesus foi o cordeiro da substituição. Ele disse, vou pegar a tua culpa, vou pegar o teu pecado, vou pegar todas as tuas falhas, os teus erros, os teus desvios, e eu vou pagar o preço, vou morrer no teu lugar. Aí sabe o que eu descubro? Que em Jesus eu me torno digno de participar do corpo e do sangue. Em Jesus eu me torno aceitável diante dos olhos do Pai. Em Jesus, através do seu sacrifício, através do seu perdão, da sua graça, da sua regeneração, da sua justificação, através do que ele fez, não do que eu tentei fazer. Eu tentei ser santo a semana inteira, mas eu pensei o que não devia. Eu tentei viver em santidade a semana inteira, porque domingo tinha Santa Ceia, mas eu falei o que não devia. Eu fiz o que não devia. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é pelo que você faz, é pelo que eu fiz na cruz por você. Não é pela sua tentativa de se purificar a si mesmo. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos porque nós somos bons. Nós não somos salvos porque damos esmola, porque damos dízimo. Pastor, o meu dinheiro não compra salvação. Jamais. A salvação só é comprada, o perdão só é comprado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, mas isso é muito caro. Quanto custa? De graça. Pela graça, através da graça. Aí quando você olha para Jesus, você diz, mesmo eu sendo pecador, indigno, falho, não merecendo, através do sacrifício de Jesus, eu me torno apto, eu me torno digno, eu me torno participante, co-herdeiro do céu através de Cristo. Aqui, gente, eu paro para explicar para vocês um pouquinho sobre eleição, sobre predestinação. Existe um conflito teológico entre calvinistas, arminianos, reformados, pentecostais, sobre a ideia da eleição, sobre a ideia da predestinação. O que é eleição? Pastor, será que Deus elegeu alguns para o céu e outros para o inferno? Será que Deus definiu quem morre sem salvação e quem morre salvo? Será
que Deus predestinou algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição. Nós somos eleitos e predestinados, como disse o próprio apóstolo Paulo, em Cristo. Todo aquele que está em Jesus é predestinado ou eleito para a salvação. Eu vou dar um exemplo para deixar a questão da eleição mais clara. Se eu entro num avião, eu estou aqui em Floripa, eu sirvo a igreja aqui em Florianópolis, eu pego um avião para ir daqui para São Paulo. O meu destino final é São Paulo. Eu estou saindo de Floripa. O avião é a representação de Jesus. Se eu estou dentro do avião, eu estou na viagem que me leva ao meu destino. Se eu abrir a porta do avião e pular, com paraquedas ou sem, aí a escolha é sua, durante essa ilustração, essa alegoria. Pulei do avião, não estou mais em Cristo, não sou mais eleito, não estou mais indo para o alvo, para o destino, perdi a eleição, perdi a predestinação. Ou seja, em Jesus nós estamos sendo salvos, em Jesus nós somos eleitos, em Jesus, pelo sacrifício de Jesus, somos predestinados e estamos no processo em que nós saímos de uma vida de pecado para chegar no céu em uma vida de perfeição e santidade. Em Jesus nós somos eleitos. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês essa questão. Então, em Jesus, nós nos tornamos aptos para participar da Santa Ceia. Então, a ideia é essa. Eu sou pecador, mas eu faço a análise de mim mesmo, identifico os meus pecados, identifico minhas imperfeições, mas quando eu lembro de Jesus, a anamnesis, quando eu lembro do seu sacrifício substitutivo, eu digo, eu posso participar, eu posso entrar, eu posso cear, por causa de Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu perdão, pela sua graça. Aleluia. Agora, olha a continuação do texto. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você está entendendo? O princípio é esse. Se você participa da Santa Ceia sem entender do que se trata, sem entender que ela serve para trazer à memória o sacrifício de Jesus, e aponta para a vinda de Jesus, você o faz para o seu próprio juízo. E quantos de nós, quantos crentes, irmãos, quantos cristãos participam da Santa Ceia só como uma mera liturgia, como um mero ato, como uma mera celebração? Olha a continuação. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E eu termino aqui para não ficar uma aula muito grande. Dentro da igreja existem muitas pessoas fracas, doentes e dormindo. 3 grupos de pessoas que o apóstolo Paulo fala a respeito delas. E esses 3 grupos são formados por pessoas que não entenderam a obra do Calvário, que não entenderam o plano de Deus e a graça de Jesus, e que não conseguem viver a plenitude da graça de Deus. 3 grupos de pessoas que estão fracas, doentes e dormindo. Vamos combinar? Quanto crente fraco, quanto crente doente. E eu não estou falando aqui de doença física apenas. Eu estou falando principalmente de debilidade espiritual. Cristãos que não entendem a graça de Deus, que não entenderam o sacrifício de Jesus, que acham que vão ser salvos porque não cortam o cabelo, que acham que vão ser salvos porque dão o dízimo em dia, que acham que vão ser salvos porque são bons o bastante. Não, eu não uso bermuda. Você usa bermuda? Não. Eu vou para o céu, você não. Porque eu sou mais santo que você. Cristãos que acham que serão salvos porque são mais santos do que os outros, porque são melhores do que os outros, porque fazem parte de uma igreja mais rígida nos costumes do que os outros. Queridos, por favor, quantos doentes por causa disso, quantos fracos na fé por causa disso, não entenderam o evangelho de Jesus e a sua essência. E eu paro aqui para falar sobre isso para você.
se você fez um propósito com... Aqui me seguindo tem gente católica, tem espírita, tem da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Universal, da Mundial, da Graça, da Quadrangular, da Batista, tem presbiterianos. Aqui tem homossexuais que me seguem, que ouvem as mensagens que eu prego, que acompanham as pregações. Aqui tem pessoas de vários países, de várias realidades, com várias culturas, com estilos de vida diferentes, de vários estilos diferentes, de várias igrejas diferentes. Mas eu preciso dizer isso para você, querido. O que eu estou pregando é a palavra de Jesus, é o Evangelho de Cristo. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos porque somos bons. Por causa disso tem muita gente morrendo dentro das igrejas. Tem muita gente doente, muita gente dormindo, porque não entenderam a essência do Evangelho. Você fez um propósito com Jesus? Você, irmã, mulher, congrega em uma igreja mais tradicional. Pastor, eu fiz um propósito de manter o meu cabelo numa altura, ou de não cortar o meu cabelo. Amém, glória a Deus, é o seu propósito com Jesus. Se é o seu propósito, amém, que Deus receba, que Jesus seja glorificado no teu propósito. É a sua renúncia. Ah, pastor, eu fiz um propósito, eu sou de uma igreja mais tradicional, ou não, eu fiz um propósito, eu não vou usar bermuda, ou eu nunca vou na praia, eu não vou na praia, é o meu propósito, amém, é o seu propósito, eu respeito você. E Jesus vai receber o seu propósito, se é para agradar a Deus, se é para você fazer de coração para... Amém, glória a Jesus. Mas por favor, não baseie a sua santidade pelo pecado dos outros e não baseie a sua salvação nas suas obras, porque não é a sua calça ou a sua bermuda que vai te salvar. Não é o comprimento do seu cabelo que vai te salvar. É o que Jesus fez na cruz do Calvário que nos salva. As suas obras podem servir para edificar mais a sua vida espiritual, para te ajudar no processo de santificação, mas salvação é só através do sacrifício de Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não julgue a santidade dos outros baseado na sua experiência pessoal. E outra, eu preciso dizer isso, não transforme as suas experiências pessoais, as suas renúncias pessoais em doutrina para a igreja de Jesus. Esses dias eu estava vendo uma irmã, eu vejo os vídeos dela, eu acho até engraçado, muita coisa que ela fala. E eu entendo, acredito até que ela seja uma mulher de Deus e o propósito dela seja bom. Mas a irmã, as mensagens dela o tempo todo é falando, se corta o cabelo vai para o inferno, se pinta o cabelo vai para o inferno, vai queimar, porque eu já tive no inferno umas 8 vezes, e lá eu vi os demônios pintando as unhas, eu vi os demônios... Gente, se é a sua renúncia, se você serve a Jesus numa igreja que entende dessa maneira, que tem esse costume, amém, é a sua renúncia, é o seu propósito, mas jamais transforme uma experiência pessoal em uma doutrina. Sabe o que é doutrina? Sabe o que significa a palavra doutrina? A etimologia do termo doutrina significa ensinamento bíblico. Doutrina é o que está aqui, ó, nas linhas das Escrituras. Doutrina é o que está na palavra. Doutrinas são princípios bíblicos, doutrina da salvação, doutrina da Santa Ceia. Eu acabei de dar uma doutrina para vocês aqui, o ensinamento da Santa Ceia, doutrina da soterologia, doutrina da escatologia, ou seja, do fim dos tempos, do Apocalipse. São doutrinas, ensinamentos bíblicos. Agora, se você tem a sua renúncia, o seu propósito, a sua vida com Deus, não se julgue melhor do que o outro. Não se julgue mais santo do que ninguém. Gente, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu creio que a gente está vivendo no princípio das dores de parto, como Jesus anunciou no final dos evangelhos, dizendo que no final as coisas iam apertar. Pandemia, dificuldade, crise financeira, falta de amor, o amor esfriando, escândalos no meio cristão, muitos pastores, pregadores
irmãos amando mais o dinheiro do que a palavra e as almas. Muita gente se desviando dos propósitos, se desviando da presença de Deus. Muitas pessoas deixando de servir a Deus, se entristecendo. Quantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Não dá mais tempo de perder o tempo com bobagem. Não é mais tempo de ficar julgando os outros ou se achando melhor do que ninguém. Às vezes, aquela pessoa que você está olhando e dizendo, essa aqui é uma incrédula. Às vezes, ela orou muito mais no dia dela do que você orou no mês inteiro. E você está julgando ela, mas não sabe. Às vezes, aquele cara que você olha e diz, esse aqui é um incrédulo, isso é fogo de palha, isso aí não é nada, isso aí não é crente. Às vezes, aquele que você acha que não é crente, que você julga, está alimentando o órfão, está ajudando a viúva, está compartilhando do pouco que tem com quem não tem, e você não está fazendo nada para ajudar os outros. Eita, é difícil ouvir isso, né? É difícil ouvir verdades, né? Ouvir a palavra de Deus como ela é, pesa. Às vezes aquela pessoa que a gente julga e diz, essa incrédula, esse cara aí não tem nada de Deus. Às vezes ele é mais crente do que você e a tua família inteira. Então, examine-se a si mesmo. Que a gente possa a cada dia olhar para dentro de nós e dizer, Jesus, que eu possa viver uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida piedosa, uma vida de cristão verdadeiro. Não uma mentira, uma hipocrisia. Que eu possa ser de fato quem o Senhor me chamou para ser, que eu possa te agradar com a minha vida. Eu quero orar por vocês. Gente, era só para ser uma live o que eu pensei era fazer uma live de 20, 30 minutos. Me empolguei aqui, falei, acho que quase uma hora. Alguém pediu, eu vou deixar essa aula salva, essa live. Quem sabe até eu publico depois, ou transformo ela em podcast, porque eu acho que é um ensinamento bem precioso, bem importante. Obrigado por estarem comigo até agora, obrigado por participarem aqui, que Jesus abençoe vocês. Eu quero orar por você agora, amém? Posso orar pela tua vida, pela tua família? Várias pessoas eu vi aqui fizeram perguntas. Eu peço perdão, gente, eu vou abrir depois, outro dia, uma live só de perguntas e respostas, tá bom? Quem sabe na próxima terça agora, terça que vem, no meu Instagram e no Facebook, terça às 10 da noite, vou fazer uma live com perguntas e respostas. Eu vou abrir, mas hoje eu precisava compartilhar isso. Amanhã vai ser Santa Ceia na minha igreja, esse assunto estava sendo trabalhado no meu coração e eu queria compartilhar isso com vocês. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos, as minhas irmãs, cada um que esteve comigo agora aqui, Pai. Deus, eu não estou aqui pelo número de pessoas, eu não estou aqui, Senhor, pela quantidade de gente que está assistindo, mas porque há um propósito. Eu creio que essas pessoas que estão vendo, aqueles que vão ver, os que vão ouvir essa palavra, serão instruídos, ensinados, edificados, através dessa doutrina bíblica, através desse ensino de 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o verso 32. Quando nós celebramos a Santa Ceia, Pai, que quando nós participarmos pela Santa Ceia, nós possamos fazer o exercício de memória, a anamneses, trazendo a lembrança, o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Porque por nós mesmos não somos dignos, não somos merecedores, mas através do perdão de Cristo, da graça de Jesus no Calvário, o Senhor nos salva, nos liberta, nos perdoa e nos torna aptos, nos torna filhos, nos torna co-herdeiros de Cristo. Pai, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que está orando aqui comigo. Nos ajuda a não só viver uma vida religiosa, mas nos ajuda a viver uma vida cristã de verdade, a sermos servos e servas de Deus de verdade. Nos ajuda, Senhor. Dá vitória para cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que estão orando aqui comigo, Pai. Guarda, protege, abençoa, dá vitória, dá saúde, abre portas. E segundo cada uma das necessidades que qualquer um deles, que qualquer uma delas te apresenta nesse momento, Senhor, eu te peço ajuda, fortalece, abençoa, Pai. Dá vitória segundo os pedidos e os propósitos de cada um deles, de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Que Deus abençoe vocês.
Obrigado mais uma vez à irmã Marcela, que me deu um selo aqui, mandou um presente. Todos que ficaram comigo até agora. Você que aqui do Facebook, do Instagram, participou dessa live e recebeu essa palavra de instrução, essa palavra doutrinária. Lições bíblicas sobre a Santa Ceia do Senhor. Que Jesus te abençoe. Um ótimo fim de semana, um ótimo domingo para todos nós. Fica na paz de Jesus. Tchau, tchau.